bom te ver, por favor, senta. Eu não acredito que eu tô aqui com você, sentada aqui pra esse papo. Eu tô até nervosa, porque eu sou muito fã. Obrigado. Obrigada por ter topado esse encontro, eu de que agradeço verdade. muito. O pessoal fala que não tem roupa pra isso, eu não sei se eu tenho neurônio suficiente pra essa conversa, porque é uma agilidade de pensamento, né? Eu te assisto e você tá sempre, parece que pensando à frente do que você tá falando. Obrigado. É assim mesmo? Você tá sempre pensando na próxima fala? Eu não sei, eu acho que eu vou falando e as falas vão acontecendo. Já vai vindo naturalmente, Tanto assim, é pra que eu você. evito, por exemplo, se for dar uma palestra, etc., eu evito fazer um roteiro, ou preparar muito. Geralmente eu estudo o Ah, assunto e depois vou falando. você é das minhas. Eu também sou assim. Eu tenho, até que, dependendo do programa que eu faço, tem um roteiro, mas eu falo que roteiro bom é um roteiro que a gente foge. Acho que é isso, a gente vai construindo. Que a gente Às vai vezes que eu construindo. tentei fazer, sei lá, um slide para ir seguindo, eu me perdia, porque eu achava que eu tinha que ficar presa no slide e o slide me atrapalhava. Aham, exato. Eu lembro as primeiras vezes que, quando eu comecei o podcast, nunca tinha feito nada do tipo, nunca tinha feito entrevista com ninguém. E eu tinha um roteirinho e eu ficava desesperada quando a pessoa começava a responder uma coisa que eu ia perguntar depois. Acho que Eu bagunça começava, tudo que você planejou. daqui a pouco eu ficava agoniada, que eu falei, como é que eu vou voltar? Aí, quando eu entendi que tudo bem, não importava tanto a ordem, que era mais interessante o momento, aí funcionou muito melhor. Agora, nesse momento, eu tô curiosa para saber muito sobre você, porque eu te ouço falar sobre vários assuntos, aprendi muito, já fiz curso, ouvi horas de Helena, mas eu ouvi muito pouco sobre você nesse papel, fora desse papel, assim, num papel Helena quando chega em casa, assim, sabe? Sim, eu acho que eu falo pouco de mim, assim, por alguns motivos, né? Acho que o Hum, primeiro deles é que as pessoas sempre esperam que, sei lá, uma pessoa trans, uma pessoa negra, que elas falem de si, né? Então, assim, eu lembro que no começo, quando eu comecei no ativismo, quando eu comecei a ir fazer alguma fala, as pessoas diziam assim, tinha um professor universitário, ele ia falar sobre a teoria, e eu saio, você fala sobre a sua experiência, você fala sobre a sua vida, como se essa dimensão das coisas universais fosse um lugar só de quem tem privilégio, e quem veio de um lugar mais marginalizado tivesse sempre que falar só sobre si, não tivesse como pensar sobre as coisas. Então uhum, isso virou, em um dado momento, uma recusa de falar sobre a minha vida para falar sobre o que eu penso, uhum. né? Mas tem o Helena, né? Que não é só intelectual, na verdade, que às vezes está cansada de ser Helena intelectual. Você tá cansada? Às vezes cansa, É. às vezes cansa os temas, né? A dureza também, né? Disso, porque são temas geralmente tensos, né? Uhum. São muitas coisas assim. Então acho que é um lugar que às vezes cansa, né? E eu digo que em casa eu descanso um pouco desse lugar, né? É um momento de não ser intelectual. Tem uma rigidez no lugar da intelectual, né? Tem. Tem uma cobrança de não poder deslizar também, Tem. né? De a opinião ser sempre muito bem fundamentada, de ter sempre algo a dizer. E eu também recuso um pouco disso, assim, né? Eu não topo comentar tudo que aparece. As pessoas estão sempre querendo, você não vai falar sobre isso, você não vai se Uhum, posicionar sobre aquilo. Eu digo, não, porque eu não tenho o que falar sobre isso. Tem muita uhum. coisa, tem gente muito melhor que eu para falar, Sim. né? Acho que tem isso. Tem também essa exigência de que a gente fale sempre uma coisa que seja genial, né? Fale sempre uma coisa que seja incrível. Tem dias que não tem nada incrível para dizer, né? Uhum, Tem dias que até pode ter uma coisa incrível para dizer, mas eu não cheguei a entender o que pode ser dito, né? uhum. Porque tem um ser humano atrás, né, Pois da é, intelectual, pois né? é. E o pessoal espera aquelas frases instagramáveis e compartilháveis, né? Pegar Sim, aquela fala, escrever, postar para compartilhar. Nem sempre a gente vai estar. A gente é ótimo, né? Porque a de gente, tipo a intelectual não tem gente. nada. Mas no geral, né? Nem sempre vai se ter ali uma frase lacradora, Pois né? é. Para soltar. Às Não, vezes e você às está vezes, elaborando não, e às também, né? vezes a melhor reflexão sobre uma coisa é justamente aquela que não vai ser popular, ou que não vai ser Uhum. viralizável, ou que não se resume a uma boa frase, né? Às vezes a gente tem um desafio de conseguir pensar
fora dos extremos, pensar fora, né? Então tá todo mundo dizendo isso, todo mundo dizendo aquilo. Às vezes o desafio é conseguir entender onde está o meio do caminho das coisas, né? Eu sou budista, né? Então, então assim, essa coisa do caminho do meio é algo muito importante para mim, né? De conseguir evitar as formas extremas de pensar, né? Inclusive é o que eu trabalho atualmente. E quando que você foi pro budismo? Então, eu sou de uma família budista. Jura? Eu sou uma família... Minha avó se converteu ao budismo nos anos 70. E aí, então, eu nasci numa família budista, minha mãe é budista, meu irmão é budista. Você sempre foi? Sempre fui. Não tive... Eu tive uma fase, quando eu fiz 18, que eu falei, eu quero ir para uma religião mais brasileira. Tá. Porque tem essa coisa que é o budismo japonês, né? Sim. E aí dei uma volta para outras religiões, mas acabei voltando. Porque tem uma coisa central no budismo, que é uma religião que não tem a figura de uma divindade, né? Não tem um deus. E aí é muito difícil você crescer sem ter essa ideia, organizando sua vida, e depois tentar ter essa ideia, né? Então não funcionou. Às vezes eu acho que a religião que você nasce é um pouco como sua língua materna. Né? Mesmo que você pratique outras, ela fica como se fosse o seu sotaque, né? O seu jeito de pensar as coisas e de se relacionar com o mundo. Que lindo isso! Nossa! E que mais te... Enfim, você falou desse lugar do caminho do meio. Mas para além do caminho do meio, o que dentro do budismo, assim, rege a sua forma de se organizar, de viver a sua vida, assim? Eu acho que tem esse caminho do meio, né? De procurar sempre as posições que fujam dos extremos. Né? Tem também a ênfase no diálogo, né? Da importância de conseguir conversar com as pessoas sobre as coisas. E conversar e dialogar com as pessoas requer uma habilidade muito específica da gente, que você precisa reconhecer a outra pessoa como profundamente igual a você. O diálogo não pode acontecer entre desiguais, o diálogo só pode acontecer entre pessoas que são iguais. E eu preciso considerar o que o outro diz. Opa, obrigada. Acho que o budismo tem uma coisa que é desse reconhecimento da dignidade da vida como uma coisa muito importante, né? Da igualdade radical entre as pessoas, né? Essa é uma coisa. E acho que outra coisa, até dei ontem de presente de aniversário para um amigo, uma flor de lótus de cristal, né? Que a flor de lótus ela é o símbolo do budismo, né? Por duas razões, né? A primeira razão é que ela brota no pântano, né? Então é a ideia de que a beleza pode nascer em qualquer lugar, né? Seja nas condições mais adversas, seja em meio à lama, né? A beleza sempre pode brotar em qualquer lugar. E a outra dimensão é porque ela é uma flor que dá flor e semente ao mesmo tempo, né? E aí isso ilustra um princípio budista que é o princípio da causa e efeito, né? De que então o que eu faço agora vai ter efeitos imediatos, imediatamente constrói o meu futuro, né? Então, acho que tem essa também da consequencialidade, de pensar um pouco as nossas ações em relação ao que isso vai impactar, ao que isso vai fazer acontecer. Você falou sobre a igualdade radical entre as pessoas e eu fiquei curiosa para saber o que isso significa. Bem, eu vou responder de duas maneiras. Uma do budismo e outra de como isso pode funcionar para a vida, né? Tá. Acho que para o budismo acredita que a figura do Buda no budismo não é um deus, uma divindade. É um ser humano que chegou a um estado de conhecimento que a gente chama de estado de Buda. Tá. E esse estado é partilhado por todas as pessoas. Então, todas as pessoas possuem em si o estado de Buda, o que significa que todas as pessoas são, também elas, Buda. Então, quando a gente diz respeitar a igualdade radical, é saber que seja você, seja qualquer outra pessoa, ela partilha essa condição máxima de vida, assim como você. Então, você precisa respeitar isso, né? Que tá nessa outra pessoa, que é também o que tem em você. Eu acho que quando eu penso isso fora do budismo, eu acho que tem entender que quando a gente conversa com alguém, as coisas que as pessoas dizem são tão importantes para elas quanto o que eu digo é importante para mim. Porque acho que parte da dificuldade que a gente tem de conversar tem a ver com eu achar sempre que ele está falando isso porque ele não entendeu.
Ele tá falando isso porque ele não sabe. Ele tá falando isso porque ele não pensa direito. Ele tá falando isso. Só que quando eu começo a dizer essas coisas, o que eu tô dizendo é que o que o outro tá dizendo não vale, não é tão importante do que eu tô dizendo. E aí, se eu parto dessa premissa de que o que eu tô dizendo é mais importante do que o outro tá dizendo, o que tem mais valor, o que tá mais certo, eu não consigo dialogar, porque vira um processo que é de catequese, é um processo de colonização do outro. Agora, quando eu considero que o outro das suas ideias, nas suas dores, tem tanta relevância quanto as minhas, então a gente consegue conversar, porque a gente entra no processo de diálogo pronto para, inclusive, ser transformado pelas ideias do outro. Se eu vou conversar com alguém sem nenhum interesse por ele e sem arriscar que eu possa estar errado, não tem como conversar. Tem como dar uma palestra, sabe? Nossa, é muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando quão desafiador é na prática, Ai, muito. né? Você consegue sempre? Não, acho que talvez quase nunca. Porque as pessoas, porque a gente se irrita com a opinião dos outros, porque a gente tenta convencer o tempo todo, porque a gente tenta dizer que o outro tá errado, porque a gente também às vezes não tem tempo ou paciência para ouvir, né? Eu acho que é um processo, acho que a gente acho que é importante entender para a gente conseguir se apontar e tentar fazer outra coisa, né? Mas eu acho que é um desafio. E nesse momento que a gente vive, que eu acho que é um momento de extrema polarização, em que os desentendimentos perpassam a vida de todo mundo, a família, as relações de trabalho, as amizades. Eu acho que a gente tem o desafio de conseguir tentar ouvir o outro mais legitimamente, né? Eu trabalho em uma organização chamada More in Common, que é uma organização que trabalha pesquisando polarização e combatendo polarização política, né? E a nossa ideia é justamente tentar aproximar os sujeitos e encontrar formas dos campos dialogarem, de desradicalizar um pouco. E muitas vezes a diferença ou a impossibilidade do diálogo tem a ver com a gente não entender o que o outro está dizendo, né? Então, por exemplo, tem um experimento que nós fizemos, na verdade é muito mais um experimento social, não é bem um experimento científico. A gente tem uma grande pesquisa científica, nós fizemos com 10 mil pessoas, né? Mas a gente teve um outro experimento que foi feito em parceria com o pessoal dos Estados Unidos, que consistia em fazer uma pergunta para pessoas de esquerda e para pessoas de direita. E aí você pergunta para as pessoas de esquerda como elas acham que as pessoas de direita responderiam. Era uma pergunta sobre políticos bandidos, algo assim. As pessoas de esquerda dizem assim, não, eu acho que elas vão defender, porque elas têm esses bandidos. E as de direita dizem, eles vão defender, porque tem esses bandidos. E aí a gente pergunta, como você acha que seria conversar com uma pessoa de esquerda para uma de direita e vice-versa? Eles dizem, não, eles não têm princípios morais, não vai dar certo, não sei o quê. Depois a gente coloca essas pessoas para conversar. E aí depois a gente pergunta como foi. Ela fala, nossa, parece que a gente pensava mais ou menos igual, a gente tem valores parecidos, não foi como eu imaginei, achei que ia ser violento comigo, não foi, né? Então, eu acho que tem uma coisa que nos impede de conversar, que são essas imagens reduzidas do outro que a gente faz, né? Então, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu acho que talvez o primeiro passo para conseguir é se dispor a conhecer a outra pessoa, apesar das coisas que você já acha sobre ela, né? Isso é um desafio. Nossa, é muito. Porque eu consigo pensar em conversar de repente com uma tia minha, que eu tenho algum afeto e que de repente pensa diferente de mim, sei lá, politicamente. Não é o caso, eu tenho muita sorte, eu falo que sou muito privilegiada, mas não sei também agora, pensando, talvez eu pudesse trabalhar muito mais a minha possibilidade de diálogo se não tivesse, mas enfim, consigo imaginar esse cenário. Agora, com uma pessoa que eu já considero detestável, assim, e é muito fácil, né? Tem esses estereótipos, você faz essa leitura muito rápida da pessoa, às vezes são pessoas conhecidas que você já sabe um pouco do histórico, né? Com essas pessoas... É porque às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, eu fui candidata a deputada federal lá no Ceará, né? Morei 12 anos, eu sou paulista, mas morei 12 anos no Ceará. E uma vez eu estava no Uber durante a campanha, e aí o motorista falou assim, eu vou votar em você. Aí eu falei, que bom, ele foi votar em você e no Bolsonaro, que foi em 2018.
Aí eu falei, não faz sentido, foi a minha resposta. Né? Porque naquela altura eu achava que não fazia sentido. Aí ele falou assim, não, eu nunca vi uma deputada como você e também nunca vi um político como ele. Ou seja, a coerência que organizava o voto dele não era as posições fascistas do Bolsonaro. A razão que fazia ele votar era o sentimento de que aquilo era diferente. Que ele não queria mais do que ele já tinha visto. Exatamente. Então, o critério que ele estava usando era completamente diferente do meu. Então, se eu olho aquilo do ponto de vista dos meus critérios, eu vou achar que ele é fascista. Se eu olho aquilo, se eu dou a chance dele dizer qual é o critério dele, eu vi que era diferente. Provavelmente que ele não era aquilo, né? E eu acho que tem, dentre esses eleitores todos da direita, etc., acho que tem aqueles que são fascistas, extremados, né, etc., mas acho que tem também aqueles que são insatisfeitos de modo geral, ou que se deixam levar por uma outra... porque querem alguém que pareça mais comum, porque acham que a esquerda é culta demais. Isso E a tem. esquerda é culta demais? É culta e chata. Eu também acho. A gente é culto e chato. Eu tô sendo agora o quê? Culta e chata. Não, agora você não tá sendo culta e chata, eu acho. Mas a gente é muito culto e chato. A gente virou assim uma espécie de médico de um paciente terminal que a gente fica só dizendo assim, vai morrer. Vai morrer. Só que a gente não apresenta mais nada. Então, acho que tem um cansaço dessa forma de fazer as coisas, né? E aí, outros discursos vão ganhando espaço, né? Acho que se a gente também não consegue fazer outros discursos, desintelectualizar um pouco o jeito de fazer as coisas, a gente vai perdendo a capacidade de dialogar com as pessoas, de dialogar sobre a vida cotidiana. Porque a vida cotidiana, o preço do feijão tem tudo a ver com o discurso, com o debate econômico, com o debate ambiental. Mas a forma como isso se traduz não pode ser a mesma forma que isso se traduz para especialistas, etc. Né? Então, acho que tem esse desafio. Alguns políticos têm feito isso melhor, mas acho que, de modo geral, ainda tem uma impressão de que o campo progressista é uma elite cultural, né? Na pesquisa que a gente fez na Moral Common, nós pesquisamos 10 mil pessoas, né, no Brasil inteiro. Foi a Quest que aplicou a pesquisa, nós montamos a Quest aplicou. E foram 168 questões de temas diversos. E aí, a partir disso, nós fizemos uma segmentação. Nós dividimos as pessoas em 6 grupos, a partir do seu padrão de resposta, para entender mais ou menos como elas pensam, né? E a gente vai ver que tem 2 grupos pequenos que são muito polarizados, que correspondem, que a gente chamou de progressista militante, que é 5% da população, e 6% do outro extremo, que nós chamamos de patriotas indignados, que são bolsonaristas. Eles são isso que a gente chama de polarização, que fazem barulho na internet, etc. Aí depois tem 2 outros grupos que são de direita e de esquerda, mas menos engajados, e no meio tem o que nós chamamos de desengajados, que são 54% da população brasileira. Esse 54% está dizendo assim, depois a gente fez grupos focais, eu ouvi essas pessoas, eu tô cansada da polarização. Teve uma senhora que falou assim, não, se eu vou num lugar que o pessoal votou no Lula, eu digo que votei no Lula. Se for no lugar que votou no Bolsonaro, eu digo que votei no Bolsonaro. Aí eu perdi por quê? Ela falou, porque senão eu fico me enchendo o saco. Né? E aí... E tem razão tem nisso. Tem razão. E aí essas pessoas têm uma percepção do campo progressista de que esse campo progressista corresponde a uma elite cultural. Né? E quando a gente olha a composição demográfica desses grupos, é verdade. Então, enquanto esses desengajados são majoritariamente pessoas pardas, pessoas negras, com escolaridade menor, cristãos, etc., e a maior parte dos brasileiros são assim, todos os outros segmentos são assim, esses 5% que se titulam progressistas são majoritariamente não cristãos ou sem religião, majoritariamente ganham acima de 10 mil reais de renda familiar, majoritariamente escolarizados, e são o grupo com a maior percentual de brancos. Então, de fato, quando a gente fala do campo progressista, a gente está falando de um campo que aparenta para o restante do Brasil que pertence a uma elite cultural. Né? Eu acho que existem pessoas que não são da elite cultural, obviamente. Isso quer dizer que eles sejam ricos? Não, porque provavelmente não estou dizendo que ali estejam os milionários. Os milionários são em outro lugar. Né? Ali está provavelmente a classe média escolarizada. Né?
Só que isso tem esse impacto das pessoas acharem que é. E é por isso que talvez fique mais difícil conversar, né? Eu acho que a gente tem que abdicar um pouco desse lugar da vaidade intelectual, olhar um pouco para os valores dos brasileiros e entender como falar sobre temas complexos a partir dos valores dos brasileiros. Então, por exemplo, é muito mais fácil você falar com a população em geral sobre o combate à homofobia ou na escola. Se você falar assim, você acha que os meninos que são mais femininos têm que apanhar na escola? As pessoas não pode apanhar. Tem que combater essa violência? Tem, não pode deixar bater. E aí você pergunta, tem que falar de gênero na escola? Vai dizer, não tem. Por quê? Porque uma coisa remete à discussão política que está polarizada. Só que a discussão política e as políticas em si são diferentes, né? Então, a gente pode encontrar outras formas de falar sobre as mesmas coisas, que não sejam as formas marcadas por tanta paixão. Porque quando a gente lida com temas muito apaixonados, a gente lida com eles de forma mais radical. E, enfim, então, a gente tem que mudar a forma como a gente está se comunicando. Com certeza. E por que a gente não está fazendo isso? Essa é uma grande questão. Eu acho que a primeira delas é porque a gente tem lido as coisas de um modo errado há muito tempo, né? A gente tem uma convicção tão grande de que a gente está certo, de que se o outro não nos entendeu, é porque ele não está conseguindo entender. E aí o problema recai em quem não entendeu e não em mim, que não comuniquei direito, né? Acho que esse é um ponto. Acho que o outro ponto é porque, em muitos sentidos, a polarização produz um funcionamento de reforço de grupo. Então, quando eu faço parte de um grupo e eu me reconheço nas pessoas desse grupo, eu vou reforçando certas condutas e certas formas de falar, né? Então, quando você olha para um progressista, ele tem as palavras certas que usa, as posições certas que usa, as músicas que escuta, o filme que assiste, a posição que vai ter sobre o filme que assiste, né? A roupa, os lugares que circula, né? E às vezes deixa, inclusive, os microprazeres proibidos escondidos, né? Do tipo, sei lá, eu gosto de ouvir aquele cantor ali de direita, né? Então eu acho que a gente tem, de algum modo, um comportamento de grupo que é profundamente humano, que vai produzindo reforço mútuo, né? E aí, para pertencer ou ser reconhecido como parte de um grupo, eu vou partilhando determinadas formas de pensar, de agir, de me posicionar. A mesma coisa na direita. E aí o que acontece é que também esses dois grupos se reforçam mutuamente. Então, eu não quero nunca ser confundido com alguém de direita. Então eu vou reforçar ao máximo aquilo que diz que eu sou de esquerda e vice-versa, né? E aí esses padrões de reforço, de identidade de grupo, faz com que a gente fique cada vez mais fortemente alinhados com as posições que a gente já tem. Porque conversar com pessoas que pensam diferente de nós nos leva sempre ao risco de descaracterizar aquilo que somos ou aquilo que pensamos, né? E quando a gente organiza toda a nossa identidade em torno de determinados marcadores, o que vai acontecer é que a gente vai ter medo de se afastar dessas posições e, nesse momento, dissolver aquilo que nós somos. Caraca, isso me fez pensar muito numa coisa que eu falo muito, que é que eu tenho pavor de ser confundida com hétera. E aí você vai perguntando quais signos eu posso O que eu reforçar. posso fazer para não parecer com hétera de Isso. jeito nenhum? Embora frequentemente seja confundida com uma. É interessante isso. Agora, você falou de prazeres ocultos, né? Os prazeres que a gente nem vai contar muito, que é para não ser confundida, inclusive. E eu fiquei curiosa para saber quais são os seus prazeres ocultos. Eu tenho. Eu tava esses dias em casa, recebi um amigo em casa, e aí ele chegou em casa e viu 2 videogames. Aí eu falei, é porque eu gosto de jogar videogame. Né? Eu sou uma pessoa que eu jogo videogame. No meu tempo livre eu jogo videogame. O que você joga? Jogo Zelda. O que é Zelda? Não sei. Zelda é um jogo do Nintendo Switch. Pelo menos o que eu jogo tá no Switch, né? Mas ele tem para várias outras versões. É um jogo meio de mundo aberto, meio de aventura. Tá. Né? Bem, eu gosto. Assim. Direi noites da minha vida jogando, já depois de adulta e tal. Também gosto de assistir anime.
Olha Sou uma pessoa que só. assisto anime. Quem sabe um dia até eu penso, quem sabe um dia eu não faço cosplay. Que Eu fico triste. demais! Claro que eu fico tímida, falando assim, imagina. Né? Mas gosto de ver anime. Que legal. Gosto de cozinhar. Cozinho bem, gosto de fazer pão. Enfim, Ah, né? pão é a coisa que eu mais amo na vida. Não, virou um hobby em dado momento da minha vida. Aí outro é que eu coleciono perfume. Eu sou fanática por perfume. Né? Assim, a ponto de discuto as moléculas aromáticas. Mentira! E eu sou fanática por história da perfumaria. Então, por exemplo, ontem mesmo tirei alguns perfumes da coleção para mostrar para esse meu amigo. Falei, olha, esse aqui foi de 1921 e ele foi o primeiro perfume que não tinha cheiro de uma coisa, que é o Chanel 5, né? Uhum. O Chanel 5 usou... Tá até atrás de você, olha. inclusive é o que eu tô usando hoje. Olha! Que coincidência! O Chanel 5 ele foi o primeiro perfume que usou uma molécula aromática chamada aldeído. Né, que é uma molécula, o aldeído é uma molécula artificial, né? Tá. E ela não é uma molécula de flor, de mineral, de pedra, de alguma coisa. Então ele foi o primeiro perfume que não tinha o cheiro de uma flor. Que em geral a gente tinha os perfumes da Guerlain, que eram o Dick, acho que nessa época era o Dick, Tá. que era um perfume que tinha cheiro dessa flor, daquela flor, né? E aí o Chanel não tinha cheiro de flor, ele tinha um cheiro que as pessoas não sabiam o que era o cheiro dele, é de 1921. Então, foi uma revolução olfativa. Mas aí, uma outra empresa, a Coty, que hoje faz perfume mais popular, na época fez um perfume chamado La Main, que é o imã em francês, que foi de 1925. Também usou aldeído, mas fez um aldeído mais doce, mais floral, né? E aquilo bem. E aí sou fanática por perfumaria. Que incrível! Eu nunca diria assim, né? Pois é, as pessoas em geral não imaginam. Não, eu ainda fico assim, falando, gente, mas que prazerzinho supérfluo, né? Ai, mas que delícia, né? Os prazeres. Que é isso também, né? Por muito tempo eu escondi muitas coisas de quem eu sou, ou de quem eu fui, por medo de ser lida no lugar assim, ai, como é superficial, né? Enfim. Mas é cansativo a gente também não poder ser, né? Sim, sim. Tudo que a gente é, ainda que seja um pouco. Eu acho que tem um quê, tem lá seu quê de futilidade. Eu não vou negar que tem, né? Mas assim, eu gosto assim, de como, por exemplo, a história, a gente consegue contar a história do mundo, né, através dos perfumes, né? Então eu lembro, teve uma época que eu estava obcecada em tentar imaginar como é que as pessoas cheiravam, qual era o perfume das mulheres na época da Segunda Guerra, né? Aí eu vi quais eram os perfumes mais usados ali, o Chanel 5 estava entre eles, o La Main estava entre eles, o Shalimar da Guerlain também, que fez 100 anos ano passado. Uau! Tinha também os mais antigos, que eram umas águas de colônia, e o Dick também da Guerlain, que é de 1889, eu acho. Né? Enfim, eu vou pensando, gosto de pensar um pouco isso, né? Que demais! Que demais isso! Sabe que eu fui... Eu tinha muito enjoo com perfume. Então eu usava o mesmo perfume durante muitos anos. Aí acho que faz 2 anos que eu falei assim, não, eu preciso, né, eu tô uma adulta premium. Eu preciso, né, evoluir esse cheiro de alguma forma. E aí foi a primeira experiência que eu tive, assim, de testar vários perfumes diferentes, de perfumarias de nicho, perfumarias menores e tal. E foi uma experiência muito mágica, assim. Eu saí emocionadíssima, que louca. Mas, tipo, eu chorando, porque eu achei um perfume que traduzia... Eu tenho isso, assim. Tem dias, na verdade, tem dias que eu tava com... eu tava com um problema de saúde, tava com dor, eu tinha que ir pro médico, né? Aí eu falei, nossa, o que eu faço? Aí eu falei, vou pro meu perfume preferido. E fui no caminho sentindo o cheiro do meu perfume preferido, né? Às vezes eu tô nervosa, aí eu pego, assim, 3, 4 dos perfumes, falei, vou cheirar alguns deles. Eu amo! Virou uma terapia olfativa também, né? Demais. E também, assim, eu fiquei um tempão sem fumar. Voltei a fumar eventualmente, mas fiquei um tempão sem fumar. Porque o cheiro do cigarro me atrapalhava a sentir o cheiro dos perfumes. E aí eu decidi, falei, não vou fumar porque tá atrapalhando o cheiro do meu perfume. Olha! Que loucura, né? Porque eu tentei parar de fumar por muitas outras razões. Mas essa foi a que te pegou. Essa foi a que teve mais força, né?
Uau! Então tem uma coisa assim. E você falou que o perfume te acolhe. O que mais que te acolhe? Quem que te acolhe? Quem? É. Acho que tem meus amigos, tem meu companheiro, e tem minha casa. Eu gosto muito de voltar para casa. Assim, na verdade, eu não gosto. Às vezes tem época, inclusive, que eu não gosto de sair de casa, né? Porque minha casa é o mundo que eu construí, né? Tem meus livros, tem meus tapetes, tem meus quadros, tem os perfumes, né? Tem a luz pouca, que eu não gosto de luz muita. Sou um pouco vampírica nesse sentido, né? Gosto de tudo, minhas paredes são cinzas, né? Então, acho que tem minha casa, né? Acho que minha casa é um lugar muito importante para mim. Eu também não sou de receber as pessoas em casa, né? Assim, para pessoa ir na minha casa, em geral, é alguém com quem eu construí muita intimidade. Você não gosta de receber por quê? Você tem a sensação de que... que você sente? Eu fico. Não sei, eu acho que acho que a casa é um lugar muito íntimo. É muito íntimo, né? Né? E eu acho que outras presenças transtornam um pouco o espaço. E aí eu prefiro só receber quem eu gostaria de ter naquele espaço. Assim, Sim. né? Não, é claro que eu não vai expulsar as pessoas que aparecerem na minha casa. Né? Tem uma questão também de educação. Mas também não é um lugar que eu convido muito. E em algum momento aqui da conversa a gente falou sobre o Uber que votava em você e no Bolsonaro, né? Que era uma aparente contradição ali, né? Depois a gente descobriu que na lógica dele até que não era, né? Fazia sentido. Mas eu fiquei pensando onde é que... Porque eu consigo ver na minha vida uma série de contradições, né? A gente viveu eras da fada sensata, dessa cobrança da gente estar sempre... E acho que a gente tem abraçado mais a nossa incoerência nos últimos tempos, né? Onde moram as suas incoerências? Eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que estuda o gênero. Eu sou uma pessoa que estuda o gênero há 10, 12, 15 anos. Mas eu vivo vivendo contradições de gênero, né? Por exemplo, o perfume é uma delas. Esses tempos eu me peguei e falei, não, gente, não vou pôr esse perfume, eu não quero, porque esse perfume é masculino. É óbvio que não tem perfume masculino e feminino, mas eu olho determinados tipos de formas de E na hora você cheiro e associa. são masculinos e femininos, porque por mais que estude gênero, me desconstrua, etc., ainda é um jeito que estrutura um pouco a minha forma de pensar as coisas, sabe? Eu acho que tem um jeito que a gente não escapa muito disso, né? Assim, não só do gênero, né? A gente acaba vivendo essas contradições todas, né? Eu falo, a gente precisa se popularizar, né, etc., mas eu estou sempre... A gente precisa se desintelectualizar, né? Eu estou fazendo pouco esforço para isso, sabe? Eu acho que tem muitas dessas contradições, mas acho que a gente tem hoje o desafio de reconhecer e habitar as contradições. Eu acho que o problema o problema não é ter contradição. O problema é você exigir que os outros não tenham, sabe? Porque acho que todo mundo tem contradição porque a gente é muito complexo, a gente é marcado, atravessado por muitas coisas. O mundo produz em nós muitos desejos, formas de pensar. Eu estou agora trabalhando numa dramaturgia sobre a vida dos super ricos, né? Partiu um pouco de uma provocação a partir do livro do Michel Conforado e do Boba da Corte da Tati Bernardi, mas eu não estou me baseando neles, né? Porque parte da dramaturgia ela está pensando como até quando a gente critica os bilionários, a gente na verdade participa da construção do imaginário deles como sendo seres de códigos inatingíveis, seres que comem de um jeito diferente, né? Então, até na crítica a gente constrói esse imaginário, né? E aí, no fundo, até essas críticas todas revelam um desejo. Né? E aí eu falei assim, a grande contradição é, se alguém me dissesse hoje assim, Helena, você quer ser bilionária? Eu disse assim, quero. Né? A despeito de ver todos os problemas que essa classe causa no mundo, que a desigualdade produz e etc. Né? Mas acho que tem uma dimensão
que é da franqueza, que é entender que os desejos que são produzidos no nosso tempo nos habitam, porque nós somos seres do nosso tempo, né? E quando a gente diz assim, eu não desejo isso, eu não desejo aquilo, a gente está sendo, na verdade, dando uma resposta moral para sinalizar a pureza, para sinalizar a virtude. Eu acho que isso é um dano, porque quanto mais perfeito as pessoas parecem, mais distantes os outros são de você, né? O que nos conecta com as pessoas são as nossas misérias, são as nossas fraquezas, são as nossas covardias, são os nossos medos, são os nossos ódios em comum, né? Falava ontem para um amigo no carro que é mais fácil a gente fazer amizade pelo que odiamos em comum do que pelo que amamos em comum. Quando vocês não gostam de uma mesma pessoa, você se junta com alguém para falar mal dessa pessoa, Nossa. essa relação flui rapidamente. Rapidamente, melhores amigas de infância. Exato, porque muito mais... Esses afetos nos conectam muito mais com os outros do que os nossos grandes sonhos e etc, né? E eu acho que tem um pouco de aceitar essa dimensão nossa, né? E como isso nos conecta. Porque se a gente. Porque acho que tem a ver com se reconhecer, porque a gente, inclusive, só consegue trabalhar essas coisas se a gente reconhece elas, né? Acho que tem a ver com isso, com reconhecer sombras, integrar as sombras, essa coisa toda de psicanalista. Você falou, eu fiquei pensando que eu tenho. É isso, eu tenho amigos em que a gente se encontra e acho que a gente não fica 2 minutos falando do que a gente gosta, das coisas. Não é que a gente tá interessado, assim. Mas aí a gente pega alguma coisa que a gente tá com raiva, uma coisa que a gente não gosta, alguém que irritou, e aquilo a gente fica horas conversando. Não, eu sempre acho que... eu não me lembro quem foi a autora. Tem um texto sobre a arte de falar mal. Talvez, não lembro. Mas que tem uma regra de falar mal, né? Acho que todo mundo fala mal de alguém, faz parte da vida. E não acho que você deva se sentir mal por falar mal de alguém. Mas desde que você tenha consciência e aceite de que vão falar mal de você, né? Agora, não faz sentido você falar mal das pessoas e ficar furioso que falem mal de você, né? Até porque quando a gente fala mal das pessoas é muito interessante, porque às vezes a gente não está falando exatamente sobre a pessoa. A gente está falando sobre algo que nos incomoda, que nós projetamos naquela pessoa e que a gente super amplia. Tanto é que quando a gente escuta alguém que não gosta de alguém falando mal da pessoa, a gente fala, nossa, que pessoa horrível. A gente conhece a pessoa e fala, mas ele nem era tão horrível assim. É porque, na verdade, a pessoa superdimensiona aquilo que desagrada, né? Então, eu acho que faz parte. Não acho que seja, assim, uma coisa... Acho que fofoca, essas coisas todas nos conectam de algum modo. Né? Às vezes nos salvam também, né? Às vezes nos salvam também, São um modo, inclusive, de partilhar conhecimento, de certo modo, né? Informações sobre o lugar e etc. Que não são... Claro, eu acho que não tem... Acho que entre falar mal de uma pessoa com seu amigo e espalhar um boato para uma pessoa tem uma distância. Lógico. Tem um limite do bom senso e da ética de perceber os danos daquilo que você pode... do que você diz faz, né? Mas eu acho que é uma questão de responsabilidade, né? A gente tem... acho que quando a gente fica adulto, a gente tem que aprender uma coisa que é que nós somos responsáveis pelas coisas que nós dizemos. E aí tem aquela frase besta, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Mentira. Porque se você tivesse dito com mais clareza, talvez o outro não tivesse entendido errado. Então nós temos responsabilidade pelo que dizemos, e quando os outros entendem mal, a gente tem a responsabilidade de pensar, será que eu disse de forma clara o suficiente? Né? Porque é uma responsabilidade partilhada. Nesse TED que você fez 9 anos atrás, falou sobre protagonismo. E você disse que você não queria nem pensar em protagonismo, porque para você não era interessante que houvesse esse lugar de protagonismo, né? Mas, de algum modo, você se tornou uma figura protagonista, né? Você enxerga dessa forma? Enxergo. E como que é isso? É doido, né? Porque eu acho que tem assim... eu não sei se eu diria que ele TED inteiramente da mesma maneira hoje, né? Eu imagino, 9 anos atrás, eu espero que... Eu morava no Ceará, foi uma das primeiras grandes palestras que eu fiz, né? Eu tava de chinela havaiana,
Né? Minha saia tinha rasgado em algum momento no caminho, e aí eu amarrei ela ali, porque não tinha o que fazer naquele momento. Então era um outro momento da minha vida. Eu me fixei muito na ideia do protagonista como aquele que faz uma oposição antagonista, né? Que quando eu digo, então, eu sou protagonista eu transformo os outros que estão em relação a mim imediatamente ou em antagonista ou em coadjuvante, ou seja, pessoas que não vão ter importância nesse processo. E eu acho que os processos de transformação social são de responsabilidade de todo mundo, né? Só que as pessoas assumem protagonismos diferentes em momentos diferentes, né? E eu achava também, acho que isso eu ainda acho, que não é certo a gente pegar a pessoa trans e dizer assim, agora vai, ó, toda a responsabilidade de transformar a vida das trans é sua. Né? Imagina, é como a gente chegar... quem faz a bagunça no mundo e cria transfobia é as pessoas cis, cria as pessoas brancas. Aí a gente chega pra quem não fez a bagunça e diz, agora você tem que arrumar a bagunça. É a mesma coisa de assim, sabe, a criança bagunça todos os brinquedos, aí a gente chega pro brinquedo e fala assim, agora se arruma. Sabe, eu acho que tem uma coisa do protagonismo que coloca sobre nós um peso que acaba fazendo com que a gente sempre pense que a gente precisa ser ativista. Né? Então as pessoas olham para a pessoa trans e falam assim, nossa, mas sua existência é tão linda. Não, gente, uma existência é uma existência, e ponto. Nossa, mas me conta como é a sua luta. A pessoa às vezes é cabeleireira e vive de fazer cabelo. Me conta como é a sua luta. Ela não tá fazendo uma grande luta, sabe? Porque ativismo também não é uma coisa que nasce do lugar natural, essencial da pessoa, né? Então, acho que tem uma dimensão aí que é muito culpabilizadora, né? Era o que eu pensava exatamente naquela época, e hoje talvez eu dissesse de formas diferentes, porque eu acho que a noção de protagonismo pode ser lida de outra maneira, né? Mas acho que as ideias ali ainda são um pouco as mesmas, né? Eu acho que a gente ainda tem que ser sujeito das nossas histórias, né? Eu acho que eu me tornei sujeito da minha história, né? Tinha uma questão para mim que era, em dado momento... Só me chamavam para falar de gênero, sexualidade, de identidade de gênero, de questão trans. E eu ficava um pouco cansada disso, né? Porque eu nunca via ninguém chamar um homem para falar sobre como é ser homem. Nunca vi isso. Mas era assim, economia feminista. Gente trans no teatro. Né? Então eu só posso falar de mim e da minha identidade. Então, de algum modo, nesse processo... Eu entendi que era importante eu elaborar sobre a minha identidade, mas também coloquei como objetivo que eu pudesse ocupar outros espaços falando de outras coisas, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com polarização e trabalho no teatro e não são questões de gênero, né? Eu estou agora fazendo a curadoria da MIT, fazendo outras coisas que não são coisas que demandam que eu fale sobre as questões trans e etc, né? Então, de certo modo, eu construí um protagonismo, né? Mas como caminho para que eu pudesse falar em nome próprio sobre outras coisas, né? Não só sobre mim. Porque eu acho muito limitador que a gente só possa falar sobre a gente mesmo. Extremamente. É limitador e dizer que nós não temos capacidade de abstração, dizer que a gente só pode falar da própria vida, só pode falar do próprio corpo, só pode falar da própria identidade. E você estava falando, né, voltando um pouquinho, que a gente conversou um pouco sobre esse trabalho da polarização, e eu acho que esse é um tema que muita gente que vai nos escutar vai ficar muito curiosa, assim, para saber como que na prática a gente contribui para despolarizar. Assim, porque tem esse lugar do que a gente conversou, desses que eu me identifico, não quero ser confundida com o outro, portanto, vou reforçando aqueles estereótipos, aquilo que criando essa identidade, reforçando essa identidade. Mas também não sei se é forçar uma barra para você não ser isso, né? Então, como é que a gente contribui para despolarizar? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar como é que a gente contribui. Porque não se trata de despolarizar, assim, porque às vezes a gente fala de despolarizar, as pessoas pensam assim, então eu preciso começar a ter uma posição de centro. Não se trata disso. Não é uma questão das posições. O problema não são as posições, mas a forma como essas posições são articuladas no cenário público. Né?
E não se trata de polarização assim como, mas um lado tem dinheiro, o outro não tem. Um lado é isso, o outro é... Não se trata disso. Se trata do fenômeno que nós chamamos de polarização afetiva. Tá. O que significa isso? Significa que os conteúdos políticos não importam. Importam as identidades, né? As identidades políticas. Porque a gente cria uma rejeição a uma forma de identidade. Então a gente viu, por exemplo, pessoas que são contra o feminismo, que respondem assim, o feminismo está promovendo ódio de mulheres e homens, entre mulheres e homens. E aí essa mesma pessoa vai dizer assim, mas eu acho que mulheres têm que ganhar igual homens. Eu acho que homem não pode bater na mulher, que tem que combater a violência dentro do casamento. Eu acho que a mulher deve ter direito a casar com quem quiser e fazer o que quiser da vida. Essas mesmas pessoas, quando são perguntadas, você é a favor do aborto? Ele vai dizer não. Mas se você pergunta assim, você é a favor que uma mulher que abortou seja presa? Claro que não. Né? Porque a primeira forma de ser mexe com identidades políticas. A segunda, não. Né? São as mesmas coisas, mas a polarização não é sobre os temas, ela é sobre a identidade que emana ou que articula esses temas. Né? Então, acho que esclarecer isso é o primeiro ponto a responder. Né? Então, o segundo ponto é, como é que eu contribuo para aumentar a tensão das relações políticas? Né? Eu já estou suspeitando que eu contribuo muito. Eu quero muito te ouvir para parar de contribuir. Que tipo de conteúdo eu partilho por aí? Que tipo de diálogo eu estabeleço? Que tipo de ideias eu promovo? Né? Elas podem aumentar a animosidade. Por exemplo, sim. Por exemplo, eu tenho porquê e compartilhar um conjunto de fake news sobre a direita. E tem, a esquerda também compartilha fake news. Com certeza. Fake news que vai ridicularizar esse ou aquele candidato, ridicularizar essa ou aquela pessoa. Eu preciso? Não. Ponto é, não. Aí você fala, não, mas eu quero, mas tudo bem, você pode. Agora, você não pode achar que você não está contribuindo para o aquecimento do clima político, da violência e da animosidade. Você está contribuindo. E se você quiser contribuir, você pode contribuir. Você diz assim, eu vou assumir essa posição, não é um problema. Mas eu acho que tem o fato de saber que essa posição diminui as chances de conversar com as pessoas. Né? Quando eu decido falar assim, os evangélicos são todos idiotas, alienados. Eu preciso falar isso? É verdade isso? Não, eu não conheço todos os evangélicos. Eu sei como todos eles pensam? Não, eu não sei como todos eles pensam. Provavelmente eu conheço alguns que não são assim. Né? Então por que eu preciso dizer isso? Né? A questão sabe, quase como quando você fala com uma criança, pra que você vai fazer isso? Se você para pra... Não tem porquê. Né? Tem satisfazer a sua necessidade de sinalizar que você não é ignorante, que o evangélico é ignorante. Você está só satisfazendo esse prazer que é um pouco mesquinho. Né? E aí, então, eu acho que a gente tem uma tarefa de cooperar. E aí, nem sempre a gente consegue. Né? Às vezes eu estou, por exemplo, olhando o X, lá, o Twitter, e vejo as pessoas dizendo assim, eu fico assim, gente, que vontade de mandar essa pessoa calar a boca. Que besteira que essa pessoa tá fazendo. Às vezes até me rendo. Né? Só que eu acho que tem esse nível, o nível dessa autoconsciência, de que quando você faz isso, você tá colocando ali uma pazinha na impossibilidade de diálogo. Né? E eu acho que a questão é que no longo prazo, esse clima político extremamente fraturado faz muito mal à nossa sociedade. Faz muito mal em muitos sentidos. Né? Tem pesquisas que indicam, por exemplo, que sociedades mais polarizadas conseguem ter menos coesão nas políticas públicas. Por quê? Porque não importa se uma política é boa ou não. Os políticos do outro lado vão se opor a ela. Porque não se nós estamos perdendo a capacidade de produzir consensos. Né? A política tem a ver com a capacidade de dialogar, produzir consensos, resultados políticos. É disputa. Né? É saudável que disputem. É saudável que as pessoas não pensem igual. Mas a questão é, quando esse não pensar igual se transforma num nível tal de animosidade que qualquer solução coletiva se transforma em impossível. Então, acho que
Acho que o desafio assim, você olhar primeiro, mais do que o que você pode fazer para despolarizar, é você pensar o que você está fazendo para polarizar, né? Até porque a polarização é um fenômeno que é das mídias, que é dos partidos, que tem a ver com um conjunto de instituições, né? Não é uma coisa que individualmente alguém possa resolver, né? Mas acho que a gente precisa entender que a gente tem um desafio de conversar com as pessoas, porque senão, veja, a gente vai fraturar as relações familiares, a gente vai fraturar as amizades, né? A gente vai fraturando as relações e produzindo grupos cada vez mais isolados, né? Eu acho que tem uma outra coisa que são outras identidades que nos coligam, que não são só aquelas políticas, né? De algum modo, a gente hoje tem transformado a identidade política no significante despótico, né? Na identidade principal, né? Mas quando você está torcendo por um time, né? Provavelmente tem pessoas que pensam politicamente muito diferentes, mas naquele instante, o significante time coliga essas pessoas, né? Tem outras situações, sei lá, um grupo de mães contra a exploração infantil na internet. Aquele foi um tema que coligou as pessoas, a gente de direita, a gente de esquerda e etc., conversando juntos, porque tinha um tema que atravessou a dimensão da polarização, né? Acho que a gente precisa ou encontrar mais temas que atravessem e que possibilitem que as pessoas conversem, ou encontrar uma forma de falar sobre as coisas que nós falamos de maneira que outras pessoas também possam entender e falar sobre elas, né? Então, por exemplo, tem uma questão com o agronegócio, que a gente pesquisou isso na More in Common. Sempre que nós falamos, quando a gente critica o agronegócio, o que as pessoas entendem, as pessoas em geral entendem, não é o grande latifundiário ou fazendeiro. Elas acabam por entender qualquer negócio agrícola. Então, por exemplo, eu participei de um grupo focal, né, ouvindo as pessoas, e uma mulher falou assim, quando ela falou do agronegócio, ela falou do tio dela que planta manga para vender. Né? Só que ela, ao mesmo tempo que falava sobre o tio, ela falou sobre quando esse mesmo tio foi explorado numa plantação grande de cana. Então, para ela, existe a diferença entre a plantação grande de cana, que ela sabe que é nociva ao meio ambiente, que ela sabe que é nociva aos trabalhadores, e a plantação do tio dela. Só que quando eu digo agronegócio, soa como qualquer negócio agrícola. Isso porque teve um trabalho de construção de identidade que o agro fez ao longo dos anos, que é de associar com todo o estilo de vida camponês, campesino, né, do campo. Então, quando, por exemplo... E aí só que a gente cai na armadilha, né? A gente criticar o agro, a gente critica o agro, o homem do campo, o sertanejo, e aí a gente muda pro agroboy, aí a gente muda pro estilo de vida, aí a gente fala da roupa, do chapéu, tudo isso vira símbolo da mesma coisa. Só que tudo isso não é a mesma coisa, né? A incapacidade de olhar as coisas com nuances faz com que a gente produza uma redução do horizonte de existência do outro, e assim a gente consegue ser mais violento com ele. Cara, eu tô muito limitada. Tô conversando com você e pensando, gente, eu me acho muito aberta e inteligente, mas eu tô extremamente limitada na minha forma de olhar pro outro. Todos nós, eu também tô. Porque tô falando isso aqui, mas eu sou uma contradição também de que quando eu encontro o bolsonarista, meu primeiro afeto não é de deixa eu entender quem é você. Não é esse o primeiro afeto. Até porque tem muitos casos uma dimensão de segurança. Não tô dizendo assim, vai dialogar com quem te viola, etc. Uma vez alguém me ironizou, falei sobre isso, alguém me ironizou, então você quer que eu dialogue com alguém com uma arma apontada pra mim? Eu falei, pelo amor de Deus, fazendo uma caricatura do que eu tô dizendo. Exato. Né? Não tô falando isso. Né? Eu tô dizendo que a gente tem o desafio de olhar pro outro de um jeito mais complexo. Assim como a gente quer ser visto também de um jeito mais complexo. A gente vive dizendo assim, não, direitos humanos não defende bandido. Né? Às vezes a gente defende, porque a gente acha que os bandidos também têm direitos de não ser torturado, etc., ainda que sejam bandidos. Sim. Né? Só que se reduzem a gente a isso, e os direitos humanos a isso, a gente reclama, porque a gente quer ser visto com complexidade. Então acho que tem a ver com conferir ao outro a mesma dignidade, que é aquilo que a gente começou falando. No início, com a mesma dignidade que a gente confere a gente mesmo.
E Helena, eu vou ser outra pessoa depois dessa. Mentira, acho que vou demorar um tempo pra conseguir ser essa Não, outra então, se a gente saindo pessoa. provocado, Mas é isso eu que tô importa. saindo extremamente provocada, vai ser tema de 30 análises, eu acho, 30 sessões de análise. A gente tem falado sobre identidade nessa conversa e eu queria te perguntar quem é você? Para além dos títulos e rótulos, enfim, você que é dramaturga, de repente consegue me trazer daí. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Ah, é difícil, talvez a gente nunca tenha resposta, né? Mas hoje. Mas eu acho que eu sou mais trivial e comum do que as pessoas pensam. Elas sempre acabam pensando. Uma vez alguém falou assim: Nossa, quantos livros você fica lendo na sua casa? Eu falei: Geralmente na minha casa eu tô assistindo os Simpsons. Sabe? Eu não tô lendo muitos livros. Eu tô, em geral, assistindo os Simpsons e tomando Coca-Cola, sei lá, sabe? Então eu acho que eu sou. Acho que sou Helena. Escolhi esse nome, né? Escolhi esse nome por causa da novela do Manuel Carlos. É, Sou insegura de um monte de coisas. E acho que é isso. Eu sou uma pessoa comum. Não sei mais do que isso. Que bonita! Acho que é. Eu também sou uma pessoa insegura em muitas coisas. Eu sou, nossa. Inclusive no que as pessoas pensam que eu sou segura, eu sou super insegura, né? Se quando antes de fazer uma fala, nossa, Você eu fica treino, insegura? nossa, tremo, suo, Qual que é ando de um o lado pro lugar que você outro. mais sente insegura, assim? É quando você vai fazer no palco, quando você tá dando aula, quando você vai dar uma entrevista? Ou Primeiro, todos eles? primeiro o lugar que eu mais me sinto segura é se eu não tiver uma mesa na minha frente. Tá, A mesa é uma proteção simbólica. tá. Então, sempre que eu vou dar uma palestra, por exemplo, às vezes é aquelas que tem só um sofazinho. Eu fico Aham. apavorada, porque eu falo, gente, eu não sei como eu me sento, eu não sei, eu cruzo a perna, não cruzo a perna, ponho uma almofada, não ponho. Então, isso me deixa muito insegura. Uhum. A outra coisa é se eu vou falar em escolas. Tá. Eu tenho pavor de adolescentes, né? De jovens, muito jovens, tipo colegiais. Você não sabe o que pode acontecer, assim, pela imprevisibilidade. Eles são imprevisíveis e sinceros. Sabe? Quando a gente fala com adultos, a gente sempre conta que eles não vão falar a verdade. Sabe? A mentira nos protege. Entende? Quando a gente fala com adolescentes e jovens, eles não filtram tudo. Não. Né? Então, eu fico um pouco apavorada. E claro, tem também, lembra o bullying da escola, né? Tem toda essa experiência. Então, acho que é um lugar que eu fico muito nervosa. E entrevistas também. Porque falar para grandes públicos é muito fácil. Eu já falei, sei lá, para públicos de 10 mil pessoas. Né? É muito fácil porque com 10 mil pessoas ninguém está te vendo de verdade. Né? Então você está ali protegida pela multidão. Sim. Por ter mais gente. Agora, numa entrevista, você dá assim, cara, aí tem uma câmera ali, outra câmera ali, outra câmera ali. Você não só está sendo vista como gravada e como revista. Né? Eu acho de uma exposição assombrosa. Né? E eu acho que outro lugar que eu me sinto mais insegura, que eu nem tento romper, é o palco de atuação. Né? Eu sou pessoa do teatro e eu atuei em um espetáculo só, mas eu tenho pavor profundo de ter que atuar. Olha. Muito pavor. Eu escrevo, faço preparação de elenco, tudo isso, mas sem dizer como fala assim, assim que você tem que fazer para atuar, é assim que você tem que fazer para dar o texto. Mas se eu tiver que fazer, é um pânico tremendo, porque eu tenho um nível de insegurança e também tenho muito medo de falar besteira. Ai, eu morro de medo de falar besteira. Eu falo um Nossa. monte, mas eu morro de medo. Uma vez, eu fui para uma palestra, era sobre o David Bowie. Tá. E alguma coisa me fez crer que era sobre o Boy George. Aí eu preparei a fala inteira, estudei o Boy George, preparei a fala inteira sobre o Boy George. Aí eu cheguei lá e eu vi o banner de divulgação do evento. É o David Bowie, não é o Boy George. Aí eu entrei em pânico, peguei o celular, saí de perto e falei, meu Deus, eu preciso reorganizar a minha fala inteira.
E aí eu fiz essa fala tão apavorada, deu tudo certo, tinha um especialista em David Bowie, não falei nenhuma besteira, Ah, né? Mas eu fiquei apavorada, porque eu falei, gente, primeiro que o meu maior pânico é falar uma besteira em público, né? E aí eu estudei o lugar errado, sabe? O não. tema errado. E não só o tema errado, o artista errado. Porque se foi um tema mais abstrato, você costura de um pro outro. Aham. Mas agora, como que eu costurar o que eu estudei do Boy George pro Não, David Bowie? impossível. Boy George nem fazia mais sucesso, né? Porque ele tava fazendo o que? Era jurado do The Voice, sabe? O David Bowie acho que tinha falecido. Tem todo aquele legado e tal. Eu Eu acho que eu fingiria um desmaio pra sumir daquela situação. Não ia ter. Eu acho que eu não ia ter esse jogo de cintura de falar, não, vou assumir, vou bancar e ver Não, o que mas por dá. sorte eu cheguei cedo, né? É uma insegurança, mas existe no fundo também um lugar da fé em si, né? Ah, não, sim. Acho que eu sou inseguro. Acho que eu confio, na verdade, para as pessoas falam, você não se tornar mais seguro? Eu falo, espero que nunca. Porque o fato de eu ser muito insegura e ter medo de falar besteira, que faz com que o estúdio me prepare muito para falar as coisas, Uhum. né? Porque justamente eu fico com muito medo de falar o que eu não sei, né? Então eu me preparo muito para não falar o que eu não sei. Uhum. Se eu fosse mais segura, talvez, eu talvez falasse besteira. Com certeza. Porque eu ia confiar na sorte, etc. Então, de certo modo, eu confio muito na minha capacidade de dar conta dos assuntos, né? É isso. Mas tem esse medo grande de falar besteira. Também tem medo de passar vexame, mas vexame assim, besta, né? Sei lá, uma vez eu tava dando uma palestra, eu tava mais gorda, né? E a cadeira quebrou. Ai, gente. nossa, é constrangedor. Foi. Né? Nossa. E aí eu não sabia o que fazer, né? O que eu fiz? Levantei e falei assim, tá vendo, gente? Tinha tanto conteúdo que a cadeira não aguentou. Ah, maravilhosa! Porque eu falei, eu aprendi que se eu me zoar antes, as mas pessoas perdem o privilégio de fazer piada comigo. Mas foi uma zoadinha que também não te diminuiu, porque você tá falando da quantidade de Foi. conhecimento que tá ali. Mas é porque a senhora para equilibrar a imensa humilhação Uhum. de estar falando com o microfone em mãos e cair e a cadeira quebrar. Nossa, Né? Foi muito trágico. eu imagino. Aí teve uma outra vez que eu tava indo dar uma palestra, minha sandália quebrou, tive que dar palestra descalça. Ai, você ia falar, pra Aí, ser assim, eu fiz Alguém nas perguntas falou assim, não, mas é um protesto contra o salto, não é? Aí eu falei, é isso mesmo! Era Falei, nossa, essa exatamente pessoa me salvou, sabe? Porque Eu amo. eu tava assim, sem jeito de estar lá, todo mundo bem vestido, eu descalça. Né? As pessoas arrumam a Elas maravilhosa. resolveram o problema pra mim. Teve outra vez que eu tava falando, eu me gesticulo muito, né? Uhum. Aí eu quebrei o copo, bati no copo Ai, assim, é minha voou. cara fazer isso. Aí colocaram outro copo, eu derrubei e quebrei o segundo copo. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu falei, não coloca o outro. Porque eu tava, não sei, Mantém distância, por eu favor. não coloca o outro. E essas coisas acontecem, porque eu sou também um pouco atrapalhada, de modo geral, né? Uhum. Também porque eu sou uma pessoa grande, então tô sempre... Acho que se você é grande, você sempre esbarra, né? E eu me mexo muito. Né? Então, Que bonita essa frase. Quando você é grande, você sempre esbarra. Ai, que lindo isso. Eu acho que quando a gente é grandona mesmo, potente de verdade, a gente sempre esbarra. Esbarra em muita coisa. Mas eu sinto que você tem esbarrado com afeto e carinho. Assim, eu tento. O que é muito bonito. Eu tento. E eu amei esse nosso papo. Eu até tava pensando, já que a gente tava falando de teatro, abrir um teatro novo aqui perto. Topa aí dar uma olhada que tá passando lá? Vamos. Então vamos, por favor, por aqui. Maravilhosa!